Meu nome é Laura Oliveira e aos 32 anos eu nunca esperei me tornar invisível para minha própria família. 6 meses atrás, empacotei meu apartamento em São Paulo e me mudei para o outro lado do país, para Florianópolis, pelo meu emprego dos sonhos como designer de software sênior. Nenhum membro da família notou que eu tinha ido embora. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, até ontem, quando meu pai de repente ligou exigindo que eu voasse de volta para o casamento do meu irmão Lucas. Ele precisa que o retrato de sua família perfeita esteja completo. Se você está assistindo a isso de algum lugar onde sua família não te valoriza, deixe um comentário me dizendo onde você está. Curta este vídeo e se inscreva para se juntar a outros que entendem o que significa ser o filho esquecido. Crescendo em nossa enorme casa nos Jardins, em São Paulo, eu deveria ter tido a infância perfeita. Por fora, éramos a família brasileira de comercial de TV. Meu pai, Ricardo Oliveira, era um poderoso advogado corporativo que se tornou sócio do escritório aos 35 anos. Minha mãe, Diana, era uma renomada cirurgiã cardiovascular no Hospital Sírio-Libanês. Nossa família tinha riqueza, status e conexões por toda a cidade. O que nos faltava era calor humano. Desde minhas primeiras memórias, eu sempre fui uma segunda opção na vida dos meus pais. Meu irmão Lucas, 2 anos mais novo, de alguma forma se tornou o sol em torno do qual nossa família orbitava. Ele era o bebê milagroso deles, nascido depois do que minha mãe chamava de complicações, embora ela nunca tenha explicado o que eram. Lucas tinha o sorriso encantador, a habilidade atlética natural e a confiança fácil que o tornavam o favorito de todos que conhecia. Ainda me lembro da minha festa de 8 anos. Meus pais haviam prometido algo especial, mas quando o dia chegou, meu pai foi chamado para uma emergência com um cliente e minha mãe ficou presa em uma cirurgia. A governanta, Dona Elza, comprou um bolo pequeno no supermercado e cantou "Parabéns para você", para mim, sozinha. 2 semanas depois, no 6º aniversário de Lucas, eles alugaram o parque de diversões Hopi Hari inteiro, convidaram 50 crianças e contrataram um famoso apresentador de TV infantil para aparecer. Esse padrão continuou por toda a nossa infância. Minhas notas 10 eram esperadas e mal reconhecidas. As notas 7 de Lucas eram comemoradas com jantares fora e novos videogames como recompensa por sua melhora. Quando ganhei a Feira de Ciências Nacional no ensino médio, meus pais estavam no jogo de basquete de Lucas. Eu peguei o ônibus para casa sozinha com meu troféu, enquanto eles o levaram para tomar sorvete para consolá-lo pela derrota no jogo. A faculdade deveria ser minha fuga. Eu me esforcei mais do que qualquer um na minha turma e consegui uma bolsa integral para a ciência da computação na Unicamp. No dia em que recebi minha carta de aprovação, corri para casa explodindo de empolgação. Meus pais estavam dando um jantar para clientes em potencial. Quando tentei compartilhar minha notícia, minha mãe me puxou de lado. "Laura, agora não. Essas pessoas são muito importantes para o seu pai. Por que não sobe para o seu quarto e faz sua lição de casa?" "Mas mãe, eu entrei na Unicamp com bolsa integral", sussurrei. Ela me deu um aceno distraído. "Que bom, querida. Nós já esperávamos isso. Você poderia, por favor, pedir à Dona Elza para trazer mais vinho para nossos convidados?" Eu tinha 18 anos, tinha acabado de alcançar algo incrível e estava sendo solicitada a fazer o papel de criada no jantar de negócios dos meus pais. O pior momento veio durante meu 2º ano na faculdade. Eu havia sido selecionada para um prestigioso prêmio de pesquisa de graduação. Apenas 5 estudantes no país o recebiam. A cerimônia era em um sábado e, pela primeira vez, meus pais prometeram que estariam lá. Reservei para eles assentos na primeira fila. Enquanto eu examinava a plateia, antes de subir ao palco, vi 2 cadeiras vazias onde eles deveriam estar. Após a cerimônia, eu tinha 3 chamadas perdidas da minha mãe. Lucas teve um campeonato regional de natação que foi remarcado para o mesmo dia. Eles decidiram que o evento esportivo do ensino médio dele era mais importante do que meu reconhecimento acadêmico nacional. Eu nunca disse a eles como me senti. Apenas parei de esperar que aparecessem. Quando minha mãe adoeceu com pneumonia durante meu penúltimo ano, fui solicitada a trancar um semestre para ajudar em casa. Não o Lucas, que estava fazendo faculdade na cidade, na PUC. Eu, que estava a quilômetros de distância, mantendo uma média perfeita. Eu aceitei, porque é isso que filhas obedientes fazem.
Aquele semestre se transformou em um ano. Quando voltei para a faculdade, perdi minha vaga na pesquisa e meu ritmo. Para pagar o resto da faculdade, peguei trabalhos de programação e trabalhei no departamento de TI do campus. Aprendi a ser completamente autossuficiente. Quando outros estudantes iam para casa nos feriados, eu pegava turnos extras. Quando eles reclamavam de pais superprotetores, eu ficava quieta sobre os que mal se lembravam que eu existia. Após a formatura, tentei manter um relacionamento com minha família. Eu voltava para São Paulo nos principais feriados, sentando-me em silêncio à mesa de jantar, enquanto todos celebravam as últimas conquistas de Lucas. Se eu tentava falar sobre meu trabalho ou minha vida, a conversa rapidamente voltava para tópicos mais interessantes, como a nova namorada do meu irmão ou o último caso de grande repercussão do meu pai. O Natal de 2 anos atrás foi o ponto de ruptura. Eu tinha acabado de ser promovida a desenvolvedora líder na minha empresa, uma grande conquista na minha área. Enquanto estávamos sentados ao redor da mesa de jantar, minha mãe se virou para mim e disse: "Laura, você está tão quieta, você ainda está fazendo aquela sua coisa de computador? Já pensou em voltar a estudar algo mais adequado? Mais adequado do que meu emprego com um salário de 6 dígitos por ano, criando software usado por milhões de pessoas?" Perguntei. Meu pai riu. "Sua mãe só quer dizer algo mais sociável. Você sempre foi melhor com máquinas do que com pessoas." Olhei ao redor da mesa e percebi que eles não tinham ideia de quem eu era. Eles haviam criado uma narrativa sobre mim como a filha socialmente desajeitada e menos bem-sucedida, e nenhuma conquista minha mudaria essa história. Então, parei de tentar. Sorri educadamente durante o resto do jantar, ajudei a limpar e fui para o quarto de hóspedes. Naquela noite, decidi que construiria uma vida tão completa e gratificante que a ausência deles não deixaria mais um buraco. Minha mudança para Florianópolis, há 6 meses, marcou o início da minha vida real. Depois de aceitar o cargo de designer de produto sênior na Nexus Tecnologia, uma das empresas de tecnologia de crescimento mais rápido do país, encontrei um apartamento de luxo na beira-mar norte, com janelas do chão ao teto com vista para a Baía Norte. Todas as manhãs, acordo com a vista dos barcos deslizando pela água e os morros distantes da ilha emoldurados na janela do meu quarto. O pacote salarial que a Nexus ofereceu foi além de generoso. Minha remuneração base era o dobro do que eu ganhava em São Paulo, com opções de ações e bônus de desempenho, que poderiam potencialmente dobrar esse valor. Pela primeira vez na vida, senti que meu trabalho era verdadeiramente valorizado. Meus novos colegas rapidamente se tornaram amigos. Ao contrário do ambiente competitivo do meu emprego anterior, a Nexus cultivava a colaboração e o apoio mútuo. Meu líder de equipe, Marcos, reconheceu imediatamente minhas habilidades e me deu a liberdade de moldar nossa mais nova linha de produtos. Em 2 meses, fui convidada a apresentar minha visão para nosso aplicativo de consumo ao Conselho Executivo. Quando eles aprovaram minha proposta com elogios entusiasmados, Marcos me promoveu a diretora de experiência do usuário. Fora do trabalho, descobri uma comunidade que me acolheu completamente. Minha vizinha Elisa, uma artista de espírito livre que vende suas pinturas no mercado público, me convidou para um clube do livro local durante minha primeira semana no prédio. Através desse grupo, conheci Yasmin, uma brilhante advogada ambiental, e Daniel, um enfermeiro pediátrico com a risada mais contagiante. Os 3 me mostraram a cidade, levando-me a cafés escondidos, mirantes secretos e festivais de bairro que eu nunca teria encontrado sozinha. Os fins de semana se tornaram aventuras, em vez de longos períodos de solidão a serem preenchidos. Yasmin me ensinou a andar de caiaque na Lagoa da Conceição. Daniel me apresentou ao seu grupo de trilhas e, de repente, meus sábados eram passados explorando trilhas nas montanhas e lagoas alpinas. Elisa me convenceu a tentar uma aula de culinária, onde descobri que realmente gostava de criar refeições elaboradas quando tinha amigos para compartilhar. A cada semana que passava, eu me sentia mais em casa em Florianópolis do que jamais me senti em São Paulo. Entrei para uma horta comunitária e aprendi a cultivar meus próprios vegetais. Fui voluntária em uma oficina de programação local para meninas adolescentes, ensinando-lhes as habilidades que me deram independência. Até adotei uma cadela resgatada, uma dócil mistura de Golden Retriever chamada Luna, que se tornou minha companheira constante.
3 meses depois de me mudar, recebi uma ligação inesperada do meu vice-presidente de divisão. O design do meu aplicativo de consumo havia superado todas as projeções, ganhando 1 milhão de usuários em seu primeiro trimestre. A empresa queria criar um novo departamento focado em produtos centrados no usuário, comigo como diretora. A promoção veio com uma sala de canto, uma equipe de 15 designers e desenvolvedores e um pacote de remuneração que me deixou momentaneamente tonta quando vi os números. Na mesma semana, encontrei uma charmosa casa na Lagoa da Conceição com vista para a água e um quintal perfeito para Luna. O mercado imobiliário era competitivo, mas meu novo salário me permitiu fazer uma oferta que os vendedores não puderam recusar. No 4º mês, eu era proprietária de uma casa em um dos bairros mais desejados de Florianópolis. A cada sucesso, eu esperava pelo desejo de ligar para meus pais e compartilhar minhas notícias. De alguma forma, esse desejo nunca veio. Percebi que passei a vida inteira faminta por uma validação que eles eram incapazes de dar. Aqui em Florianópolis, cercada por pessoas que me viam e apreciavam por quem eu realmente era, essa fome finalmente começou a diminuir. Minha agenda se encheu de jantares, aberturas de galerias e viagens de fim de semana para a Guarda do Embaú. Comecei um pequeno portfólio de investimentos com a orientação de um consultor financeiro que Yasmin recomendou. Até comecei a namorar novamente, aproveitando a companhia de homens interessantes, sem a pressão de encontrar alguém que meus pais aprovariam. 6 meses se passaram sem uma única ligação, mensagem de texto ou e-mail da minha família. Nenhum desejo de feliz aniversário, nenhuma verificação para saber se eu estava viva e bem. No início, doeu perceber que eles realmente não haviam notado minha ausência. Mas, gradualmente, essa dor se transformou em libertação. Eu carregava o peso da indiferença deles por tanto tempo que sua ausência me tornou mais leve, mais confiante, mais eu mesma. Minha vida havia tomado forma em torno dos meus próprios desejos e valores, em vez do esforço feudal constante para ganhar a atenção de pessoas que não podiam dá-la. Eu havia parado de verificar meu telefone em busca de mensagens que nunca chegavam. Eu havia parado de elaborar atualizações cuidadosas que eles nunca leriam. Eu havia parado de esperar por uma aprovação que nunca chegaria. Eu estava livre, bem-sucedida e, pela primeira vez na vida, genuinamente feliz. Eu havia, inconscientemente, cortado os laços com a família que nunca me viu de verdade e, ao fazer isso, finalmente me encontrei. Foi uma manhã fresca de outono quando tudo mudou. Eu estava me preparando para uma apresentação importante ao nosso conselho de administração sobre a expansão internacional do meu departamento. Luna estava enroscada aos meus pés, enquanto eu revisava meus slides uma última vez. Meu telefone tocou com um número que eu não via há meses. Meu pai. Por um momento, considerei deixar ir para a caixa postal, mas a curiosidade venceu. Atendi com um neutro. Alô? Pai. Laura, que bom que te encontrei. Sua voz tinha aquele tom de negócios rápido que ele usava ao ligar para clientes. Nenhum "como você está?", nenhum reconhecimento do tempo que havia passado sem contato. Preciso que você reserve o fim de semana de 12 de novembro. Seu irmão vai se casar. Eu pausei, esperando por mais. Uma pergunta sobre minha vida, talvez. Uma observação de que não nos falávamos há meses. Nada veio. Entendi, eu finalmente disse. Parabéns ao Lucas. Com quem ele vai se casar? Isabela Monteiro, ele disse com a distinta nota de orgulho que reservava para as realizações de Lucas. Da construtora Monteiro. O pai dela é o Thomas Monteiro. Claro, pensei. Uma aliança de negócios disfarçada de romance. Os Monteiro eram a realeza de São Paulo, dinheiro antigo com conexões por todo o Sudeste. A cerimônia será no Palácio Tangará. Ele continuou. Você precisará estar em São Paulo até quinta-feira para o jantar de ensaio. Sua mãe escolheu um vestido apropriado para você. Azul marinho, conservador. Combina com a estética da família. Estética da família. Como se fôssemos uma marca, em vez de pessoas ligadas por sangue. Na verdade, pai, não vou poder ir, eu disse, surpresa com a firmeza da minha voz. Houve uma longa pausa. O que você quer dizer com "não vou poder ir"? Este é o casamento do seu irmão. Eu tenho compromissos aqui que não posso quebrar, eu disse. Não era totalmente mentira.
eu tinha um grande lançamento de produto na semana seguinte. Quaisquer que sejam os compromissos que você tenha, podem ser remarcados. Isso é família. Respirei fundo. Eu não estou mais em São Paulo, pai. Mudei-me para Florianópolis há 6 meses. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Quando ele finalmente falou, sua voz estava tensa de raiva contida. Você se mudou para o outro lado do país, sem nos contar? Sim, eu disse simplesmente. Quando você planejava compartilhar essa informação? A ironia de sua indignação era quase risível. Quando vocês planejavam notar que eu tinha sumido? Retruquei. Ele pigarreou, claramente desequilibrado. Todos nós estivemos muito ocupados. O noivado do Lucas tomou muito da nossa atenção. Por 6 meses eu queria perguntar, mas me contive. De qualquer forma, ele continuou, se recuperando rapidamente. Isso não muda nada, você vai voar de Florianópolis em vez de dirigir de onde quer que estivesse morando em São Paulo. Vou pedir à minha assistente para reservar suas passagens. Pai, eu disse que não posso ir, tenho responsabilidades aqui. O que poderia ser mais importante do que o casamento do seu irmão? Os Monteiro esperam conhecer nossa família inteira. Thomas Monteiro tem conexões que podem ser valiosas para o meu escritório. Isso não é apenas sobre o Lucas, é sobre a reputação da nossa família. Aí estava, a verdadeira razão da ligação. Não porque sentiam minha falta ou me queriam presente em um evento importante da vida, mas porque um potencial parceiro de negócios esperava um retrato de família perfeito e minha ausência levantaria perguntas que eles não queriam responder. Sinto muito, mas não comparecerei, repeti. Laura Oliveira, ele disse, usando meu nome completo como fazia quando eu era uma criança em apuros. Você estará neste casamento. Os Monteiros são extremamente tradicionais. Família é tudo para eles. Como vai parecer se a única irmã do Lucas se recusar a ir ao casamento dele? Não sei, pai. Como pareceu quando nenhum dos meus pais compareceu à minha formatura da faculdade, ou à minha cerimônia de premiação, ou a qualquer evento significativo na minha vida? Outra pausa. Eu podia praticamente ouvi-lo recalibrando sua abordagem. Aquelas foram circunstâncias diferentes. Ele disse com desdém. Isso é sobre apoiar seu irmão no dia mais importante de sua vida. Eu apoio que o Lucas encontre a felicidade, eu disse. Vou enviar um presente generoso, mas não estarei lá pessoalmente. Sua mãe ficará arrasada. Ele tentou em seguida, apelando para a culpa que havia funcionado tão eficazmente no passado. Por favor, dê a ela meu amor. Eu disse, impassível. Ele suspirou pesadamente, mudando de tática novamente. Se você está preocupada em tirar uma folga do trabalho, posso ligar para o seu supervisor. Onde você está trabalhando agora? Ainda fazendo aquela sua coisa de computador? Aquela coisa de computador. Minha carreira, minha paixão, minha fonte de orgulho e independência reduzida a aquela coisa que eu fazia porque não conseguia ter sucesso em algo melhor. Eu sou a diretora de experiência do usuário na Nexus Tecnologia, eu disse, incapaz de esconder uma nota de orgulho na minha voz. Nunca ouvi falar, ele descartou. É uma startup? Essas coisas fecham da noite para o dia, Laura. Você deveria estar pensando em estabilidade na sua idade. Fechei os olhos, contando até 10 em silêncio. A Nexus é uma empresa listada na Bolsa, com mais de 20 mil funcionários em todo o mundo. E estou indo muito bem, obrigada por perguntar. Bom, ele disse distraidamente. Agora sobre o casamento. Você precisará chegar com aparência descansada. O fotógrafo quer fotos da família às 15 na sexta-feira. Não use nada chamativo. O foco deve ser no Lucas e na Isabela. Era como se ele não tivesse ouvido uma palavra do que eu disse. Em sua mente, eu já havia concordado, como sempre fizera antes. Pai, eu não vou ao casamento. Minha decisão é final. Sua voz ficou fria. Laura, você faz parte desta família, quer goste ou não. Você tem obrigações. Se você se recusar a cumpri-las, haverá consequências. Que consequências, exatamente? Perguntei, genuinamente curiosa. Seu fundo de investimento, para começar. A propriedade de férias em Ubatuba. Seu lugar no legado desta família. Sua rebeldia mesquinha vale a pena jogar tudo isso fora? Pela primeira vez em nossa conversa, eu ri. Uma risada real e genuína que surpreendeu a nós dois. Pai, eu disse quando consegui falar novamente, eu não toco no meu fundo de investimento há anos. Eu ganho meu próprio dinheiro agora. Muito dinheiro, na verdade. Isso não é sobre dinheiro, Laura. É sobre respeito, sobre honrar sua família. Não,
Isso é sobre aparências, sobre me usar como um adereço no seu retrato de família perfeito. E eu cansei de ser um adereço. Estou muito decepcionado com você, ele disse, sua voz severa. Discutiremos isso mais tarde, depois que você tiver tempo para reconsiderar suas prioridades. A ligação terminou com meu pai claramente acreditando que eu acabaria cedendo. Ele não conhecia a mulher que eu havia me tornado. A mulher que havia construído uma vida sem essa aprovação ou atenção deles. A mulher que finalmente entendia seu próprio valor. Os dias seguintes à ligação do meu pai trouxeram uma enxurrada de comunicação de membros da família, que estavam perfeitamente contentes em ignorar minha existência nos 6 meses anteriores. Minha mãe ligou na manhã seguinte, sua voz tensa com o que ela provavelmente pensava ser preocupação maternal. Laura, seu pai me contou sobre sua decisão ridícula. Eu simplesmente não posso acreditar que você seria tão egoísta. Nenhum oi. Nenhum como você esteve. Apenas direto para as minhas falhas como filha. Olá para você também, mãe, eu disse. Como você esteve nos últimos 6 meses? Você alguma vez se perguntou onde eu estava ou como eu estava? Ela parou por um momento, tirada do roteiro. Todos nós estivemos muito ocupados com o noivado do Lucas. Você sabe como são essas coisas. Os Monteiros são uma família muito proeminente. Sim, o pai mencionou isso umas 10 vezes. Não há necessidade de sarcasmo, ela retrucou. Isso é sério, Laura. Seu irmão precisa de toda a sua família presente em seu dia especial. O Lucas te disse isso? Porque ele não me liga há mais de 1 ano. Ele tem estado ocupado, ela disse defensivamente. Entre o hospital e o planejamento do casamento com a Isabela, ele mal tem tempo para dormir. Lucas havia seguido os passos de nossa mãe, tornando-se cirurgião. Ao contrário de mim, ele recebeu apoio financeiro durante toda a faculdade de medicina e residência. Meus pais compraram seu apartamento como presente de formatura. Eu também estou ocupada, mãe, tenho uma carreira exigente e compromissos que não posso quebrar. O que poderia ser mais importante que a família? O que vamos dizer às pessoas quando perguntarem por que a irmã do Lucas não está no casamento dele? Você pensou em como isso nos faz parecer? Lá estava de novo. Imagem sobre substância. Aparência sobre relacionamentos reais. Diga a eles a verdade, sugeri. Que vocês não notaram que me mudei para o outro lado do país há 6 meses e quando finalmente ligaram, foi apenas para exigir que eu servisse como figurante na sua sessão de fotos de família. Isso é completamente injusto, ela ofegou. Nós sempre te apoiamos, Laura. Nós te demos tudo. Sério? Cite um evento importante na minha vida adulta ao qual vocês compareceram. O silêncio se estendeu entre nós. Foi o que pensei, eu disse em voz baixa. Sinto muito, mãe, mas não estarei no casamento. Você vai partir o coração do seu irmão, ela chorou, sua voz tremendo um pouco, depois de tudo que fizemos por você. Eu terminei a ligação, prometendo pensar sobre o assunto, sabendo que minha decisão já estava tomada. Lucas ligou no dia seguinte, sua voz carregando aquela alegria forçada que ele usava quando queria algo. Mana, há quanto tempo? Como está, Bibo, a vida na terra da garoa? Eu não saberia, respondi. Mudei-me para Florianópolis há 6 meses. Sério? Que demais! Sempre soube que você era aventureira. Ele riu como se estivéssemos compartilhando uma piada interna, como se tivéssemos o tipo de relacionamento onde essas coisas existiam. Mamãe e papai disseram que você está sendo difícil com o casamento. Ele continuou, mudando de tática com uma velocidade impressionante. Vamos lá, Laura. Eu preciso da minha irmã mais velha lá. Lembra como você cuidava de mim quando éramos crianças? Uma bizarra revisão da história. Eu me lembrava de ser solicitada a ficar em casa dos meus próprios eventos para cuidar dele. Eu me lembrava de ser instruída a deixá-lo vencer nos jogos para aumentar sua confiança. Eu me lembrava de ser sua tutora não remunerada, sua motorista, sua torcedora constante, enquanto não recebia nada desse apoio em troca. Lucas, nós 2 sabemos que não somos próximos há anos. Eu disse gentilmente. Quando foi a última vez que tivemos uma conversa de verdade? Estamos conversando agora, não estamos? Olha, eu sei que nos afastamos. A culpa é minha. Tenho estado sobrecarregado com o trabalho e as coisas do casamento, mas esta é uma chance para nos reconectarmos. A Isabela está morrendo de vontade de te conhecer. Ela está? Ou ela só quer um conjunto completo de membros da família para as fotos do casamento? Isso é duro, mana. Ele parecia genuinamente magoado. Ela é uma ótima pessoa. Você gostaria dela se lhe desse uma chance.
Talvez isso fosse verdade, mas eu não estava disposta a voar para o outro lado do país para uma performance de união familiar que terminaria assim que o último convidado deixasse a recepção. Sinto muito, Lucas. Tenho compromissos aqui que não posso quebrar. Vou mandar um belo presente. Laura, por favor, mamãe e papai estão surtando. A família da Isabela é muito tradicional. Eles vão achar estranho se minha única irmã não estiver lá. Então talvez mamãe e papai devessem ter se esforçado mais para serem pais de ambos os filhos, não apenas do favorito. As palavras escaparam antes que eu pudesse detê-las. Uma vida inteira de dor comprimida em uma frase amarga. Isso não é justo, disse Lucas, sua voz baixando. Você sempre teve mais facilidade. A inteligente que nunca precisou se esforçar. Você sabe o quão difícil foi crescer na sua sombra, sempre ouvindo como a Laura era brilhante. Eu quase deixei o telefone cair. A sombra dele. Minha infância inteira foi passada assistindo das laterais enquanto meus pais centravam seu mundo em torno dele. Lucas, isso simplesmente não é verdade, eu disse. E acho que você sabe disso. Tanto faz. Se você não quer estar lá no dia mais importante da minha vida, a escolha é sua. Pensei que você fosse melhor que isso. Ele desligou antes que eu pudesse responder. A próxima ligação veio da própria Isabela, uma mulher que eu nunca conheci, mas que falava como se já fôssemos da família. Laura, é a Isabela Monteiro. Bem, em breve, Isabela Oliveira. Eu só tive que ligar e me apresentar pessoalmente. Sua voz era pura elite paulistana. Cada palavra cuidadosamente enunciada naquele sotaque particular que vem de escolas particulares caras e treinamento de debutante. Olá, Isabela. Parabéns pelo noivado. Obrigada. Estou tão emocionada por me juntar à sua família maravilhosa. Seus pais têm sido um sonho absoluto durante todo o processo de planejamento. E o Lucas é simplesmente perfeito. Eu me perguntei qual versão da minha família ela havia visto. Os Oliveira, que apareciam em fotos de galas de caridade e reuniões do conselho do hospital, sem dúvida, não as pessoas frias e distantes com quem eu cresci. O Lucas tem sorte de ter encontrado alguém que o faz feliz. Eu disse diplomaticamente. Oh, nós somos perfeitos juntos. Todo mundo diz isso. Ela riu levemente. Agora, sobre o casamento, seus pais mencionaram que você está tendo alguns problemas com as datas. Tenho compromissos de trabalho que não posso reagendar, expliquei. Mas certamente seu chefe entenderia. É para o casamento do seu irmão. A família vem em primeiro lugar, você não acha? Na verdade, eu sou a chefe, eu disse. E temos um grande lançamento de produto naquela semana. Bem, você não poderia delegar apenas por alguns dias. Os Monteiros sempre acreditaram que comparecer pela família é o sinal máximo de caráter. A implicação era clara. Minha ausência refletiria mal no meu caráter, na minha família e, por extensão, na narrativa de seu casamento perfeito. Sinto muito, Isabela. Não poderei ir, mas desejo a vocês dois toda a felicidade do mundo. Mas você é a madrinha principal, ela exclamou. Eu congelei. Eu sou o quê? A madrinha principal, ela repetiu lentamente, como se eu pudesse não entender as palavras. O Lucas insistiu. Ele disse que vocês dois sempre foram muito próximos. Senti uma onda de raiva tão intensa que momentaneamente me roubou a fala. Nenhuma vez Lucas ou meus pais mencionaram esse detalhe. Eles me atribuíram um papel central neste casamento, sem nem me perguntar, sem nem falar comigo por meses. Isabela, sinto muito, mas isso é impossível. Ninguém discutiu isso comigo. Mas os convites já foram impressos. Ela disse, sua voz subindo um pouco. Todos os arranjos foram feitos. O que eu devo fazer agora? Sugiro que você fale com o Lucas e seus futuros sogros, eu disse, lutando para manter minha voz uniforme, já que foram eles que fizeram promessas em meu nome sem meu conhecimento ou consentimento. As ligações continuaram. Tias, tios, primos com quem eu não falava há anos de repente tinham opiniões urgentes sobre minha presença no casamento de Lucas. Alguns pareciam genuinamente confusos sobre por que eu poderia não ir. Outros estavam claramente ligando a mando dos meus pais, aplicando pressão de todos os lados. Cada conversa me deixava mais exausta que a anterior. Meus amigos de Florianópolis assistiam com crescente preocupação enquanto o bombardeio continuava. Elisa trouxe vinho e ouviu enquanto eu desabafava minha frustração. Daniel se ofereceu para ir a São Paulo comigo, como apoio moral se eu decidisse ir.
Yasmin, sempre a advogada, sugeriu que eu escrevesse uma carta formal recusando o convite e depois bloqueasse todos os números deles para minha própria paz de espírito. Uma semana após a ligação inicial, meu pai ligou novamente. Sua voz não era mais persuasiva ou manipuladora. Era fria, autoritária, a voz que ele usava no tribunal. Laura, isso já foi longe demais. Sua mãe está desesperada. O Lucas está envergonhado. Os Monteiro estão começando a fazer perguntas. Você estará em um avião para São Paulo no próximo mês. Você usará o vestido que sua mãe escolheu e cumprirá seus deveres como irmã do noivo e madrinha principal sem reclamar. Isso não é um pedido. Ou o quê, pai? Perguntei, surpreendendo a mim mesma com o quão calma minha voz soava. Ou você pode se considerar cortada do seu fundo de investimento, de qualquer herança desta família. É realmente isso que você quer? Jogar tudo fora por um fim de semana? Eu não percebi que meu lugar nesta família era condicional à obediência absoluta, eu disse. Não seja dramática. Isso é sobre responsabilidade, sobre estar lá quando sua família precisa de você. Onde estava esse sentimento quando eu precisei de vocês? Todos aqueles anos, todos aqueles marcos que vocês perderam, todas aquelas vezes que eu precisei dos meus pais e não recebi nada além de cadeiras vazias e desculpas. Isso é história antiga, Laura. Isso está acontecendo agora e é importante. Importante para quem? Para o Lucas ou para o seu relacionamento de negócios com o Thomas Monteiro? Ele fez um som de desdém. Você sempre foi teimosa, assim como sua mãe. Estou te dando uma última chance de fazer a coisa certa. Esteja naquele casamento ou se considere deserdada. A palavra pairou entre nós. Deserdada. Expulsa. Não mais uma oliveira das maneiras que importavam para meu pai. Dinheiro, propriedade, status social. Respirei fundo, sentindo uma estranha calma se estabelecer sobre mim. Essa é sua palavra final sobre o assunto? É, ele disse firmemente. A escolha é sua. Então, eu já tomei minha decisão, eu disse. Não irei ao casamento e você pode ficar com seu dinheiro, suas propriedades e sua aprovação. Eu não preciso de nada disso mais. Você está cometendo um erro terrível, ele avisou. Um que você se arrependerá pelo resto da sua vida. Não, pai. Pela primeira vez, não estou cometendo um erro. Estou me escolhendo em vez do papel que você quer que eu desempenhe, e essa é uma escolha da qual nunca me arrependerei. Ele desligou sem outra palavra. Sentei-me na minha sala de estar com a cabeça de Luna no meu colo e esperei que o pânico ou a dor me atingissem. Em vez disso, senti apenas alívio. Os laços que me prendiam às expectativas deles finalmente haviam sido cortados. Não por eles, mas por mim. Na manhã seguinte ao ultimato do meu pai, recebi uma mensagem da minha amiga de infância, Mariana, que ainda morava em São Paulo. Acabei de ouvir o boato mais louco no clube. Sua mãe disse a todos que você não pode ir ao casamento do Lucas porque está fazendo trabalho humanitário na Amazônia. Aparentemente, você está construindo escolas ou vacinando crianças, ou algo igualmente nobre. Achei que você deveria saber o que eles estão dizendo. Eu olhei para a mensagem, uma risada histérica borbulhando na minha garganta. Amazônia. Eles não podiam nem se dar ao trabalho de criar uma mentira crível. Qualquer um que me conhecesse perceberia imediatamente que eu não era do tipo que abandonaria minha carreira por trabalho humanitário do outro lado do mundo. Mas talvez esse fosse o ponto. Ninguém no círculo social deles realmente me conhecia. Mais mensagens chegaram ao longo do dia. Outro amigo da família ouviu dizer que eu estava passando por um tratamento médico secreto. Alguém ouviu que eu estava em uma missão governamental sigilosa. As histórias se tornavam mais elaboradas e contraditórias à medida que meus pais se esforçavam para explicar minha ausência sem admitir a verdade. Naquela noite, sentindo-me emocionalmente esgotada, peguei um velho álbum de fotos que havia trazido de São Paulo. Eu não o olhava desde que me mudei, mas de repente senti a necessidade de confrontar a evidência visual do meu lugar na família. O padrão era impressionante quando comecei a procurar. Em foto após foto, eu estava na borda do quadro, enquanto Lucas ocupava o centro, ladeado por nossos pais sorridentes. Na minha formatura do ensino médio, eles estavam mais perto da família dos meus amigos do que de mim. Nas reuniões de Natal, eu era frequentemente cortada parcialmente, uma reflexão tardia na composição. Havia uma foto do meu 5º aniversário.
Eu estava sorrindo para essa câmera, segurando um pequeno bolo com 5 velas. Nenhuma outra pessoa estava no quadro. Eu me lembrava daquele dia claramente. Dona Elsa havia tirado a foto porque meus pais estavam em uma gala de caridade. Lucas, considerado muito jovem para ir, foi levado por nossa avó a um filme da Disney. Folheei 20 anos de evidência visual da minha existência periférica em minha própria família. Nas páginas finais, minhas aparições se tornaram ainda mais raras, como se eu estivesse gradualmente desaparecendo da narrativa familiar por completo. Na manhã seguinte, cheguei ao trabalho distraída e inquieta. Minha colega Sofia, uma mulher na casa dos 50 anos, que se tornou uma espécie de mentora para mim, notou imediatamente. Laura, você parece que não dormiu. O que está acontecendo? Tomando um café em seu escritório, me vi contando tudo a ela. Os anos de negligência emocional, o irmão que era o sol enquanto eu era apenas um planeta distante, o drama do casamento e o ultimato do meu pai. Sofia ouviu sem interrupção, seus olhos compassivos, mas claros. Quando terminei, ela pegou minhas mãos nas dela. Laura, quero que você me responda uma pergunta. Se sua família desaparecesse de repente amanhã, se eles deixassem de existir, o que você realmente perderia? Abri a boca para responder, depois a fechei novamente. O que eu perderia? Não o contato diário ou o apoio emocional. Não a orientação ou o conforto, nem mesmo o sentimento de pertencer a algo maior do que eu. A aprovação deles, eu finalmente disse. A esperança de que um dia eles pudessem me ver de verdade. Sofia assentiu. E buscar essa aprovação te fez feliz? Te fez sentir valorizada? Ou fez o oposto? Lágrimas encheram meus olhos. O oposto, sussurrei. Então, talvez este ultimato seja na verdade um presente, ela disse gentilmente. Uma chance de finalmente parar de correr atrás de algo que nunca iria te preencher de qualquer maneira. Naquela noite, não consegui dormir. Andei pela minha casa, revendo cada memória dolorosa, cada desprezo, cada momento em que me encolhi para me encaixar nas expectativas deles. A vez em que minimizei uma promoção porque Lucas havia sido reprovado em seus exames de residência. A vez em que usei um vestido que odiava em um evento de família porque minha mãe insistiu que era mais apropriado do que o elegante terninho que eu havia escolhido. As vezes em que engoli minhas opiniões, minhas necessidades, meu próprio eu, para evitar balançar o barco cuidadosamente construído deles. Ao amanhecer, me senti esvaziada, mas estranhamente lúcida. Levei Luna para uma longa caminhada ao longo da orla enquanto o sol nascia sobre a serra, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Pela primeira vez, permiti-me sentir todo o peso da minha dor pela família que eu nunca tive de verdade. Os pais que não podiam me amar como eu precisava ser amada. O irmão que foi colocado como meu competidor em vez de meu aliado. Voltei para casa e encontrei várias chamadas perdidas do meu pai. Ouvi sua mensagem de voz, sua voz mais tensa e urgente do que antes. Laura, isso foi longe demais. A família Monteiro está fazendo perguntas que não podemos responder. Sua mãe teve que mentir para a avó da Isabela sobre seu paradeiro. Isso está se tornando embaraçoso. Me ligue imediatamente. Embaraçoso. Não doloroso, ou triste, ou lamentável. Embaraçoso. Mesmo agora, sua preocupação era com o status social deles, não com o nosso relacionamento. Respirei fundo e liguei de volta. Ele atendeu no primeiro toque. Finalmente, disse ele. Você reconsiderou sua posição? Não, eu disse simplesmente. Minha decisão está mantida. Esta é a sua última chance, Laura. Sua voz era mortalmente séria. Se você não for a este casamento, você não é mais um membro desta família de nenhuma maneira significativa. Sem fundo de investimento, sem herança, sem conexões ou apoio familiar, nada. Eu entendo, eu disse. Você entende? Você entende o que está jogando fora? Gerações de riqueza e privilégio. Seu direito de nascença, seu lugar em uma família que lhe deu tudo. Algo dentro de mim se quebrou. Anos de sentimentos suprimidos explodiram através da represa que eu havia construído cuidadosamente. Me deu tudo? Repeti, minha voz subindo. Vocês me deram um teto, comida e roupas. Vocês me deram o mínimo exigido por lei. O que vocês nunca me deram foi o seu tempo, sua atenção, seu orgulho ou seu amor incondicional. Tudo isso foi para o Lucas. Isso não é verdade, ele protestou, mas sua voz não tinha convicção. É verdade,
e nós dois sabemos disso. Fui uma segunda opção desde o dia em que o Lucas nasceu. Eu era a confiável, a que nunca causava problemas, a que conquistou tudo por conta própria porque sabia que não adiantava esperar a ajuda de vocês. Eu paguei a segunda metade da faculdade quando vocês me cortaram por tirar um tempo para ajudar a mamãe. Eu construí minha carreira sem um único contato da sua preciosa rede. Eu me tornei alguém bem-sucedida, confiante e inteira. Apesar de vocês, não por causa de vocês. Laura Oliveira, ele começou, mas eu o interrompi. Não, você não vai mais me silenciar. Você não vai me ameaçar com deserdação como se essa fosse a pior coisa que poderia me acontecer. Vá em frente, me corte. Eu ganho mais dinheiro que todos vocês juntos. As palavras pairaram no ar entre nós. Eu não tinha planejado dizê-las, nem mesmo formulado conscientemente o pensamento. Mas assim que saíram da minha boca, eu soube que eram verdadeiras. Meu pai ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ele pudesse ter desligado. O que você acabou de dizer? Ele finalmente perguntou, sua voz quase inaudível. Eu disse que ganho mais dinheiro que todos vocês juntos. Repeti, mais calmamente desta vez. Meu salário base tem 7 dígitos por ano. Minhas opções de ações valem milhões. Sou dona da minha casa, quitada. Tenho investimentos, poupança e segurança financeira suficiente para várias vidas. Eu não preciso do seu dinheiro, pai. Nunca precisei. O que eu precisava era do seu amor, mas finalmente aceitei que isso é algo que você não pode ou não quer me dar. O silêncio se estendeu entre nós, pesado com 3 décadas de mal-entendidos e dor. Preciso ir, ele disse finalmente. Discutiremos isso outra hora. Não, não vamos, eu disse. Não há mais nada a discutir. Eu disse tudo o que precisava dizer. O resto é com vocês. Ele desligou sem outra palavra. Sentei-me no meu sofá, com a cabeça de Luna no colo, e deixei as lágrimas virem. Não lágrimas de arrependimento ou perda, mas de libertação. Eu finalmente havia dito minha verdade após anos de silêncio. O que quer que acontecesse a seguir, eu enfrentaria como a mulher que me tornei, não como a filha que eles nunca quiseram de verdade. O dia após meu confronto com meu pai, meu telefone permaneceu em silêncio. Fui trabalhar, liderei uma produtiva revisão de design e jantei com amigos como se todo o meu paradigma familiar não tivesse acabado de implodir. Foi quase anticlimático, o quão normal tudo parecia. O silêncio durou exatamente 48 horas. Então minha mãe ligou. Sua voz estranhamente hesitante. Laura, você tem um momento para conversar. Estou ouvindo, eu disse, me preparando para outra viagem de culpa ou tentativa de manipulação. Em vez disso, ela disse. Seu pai me contou sobre a sua conversa, sobre seu trabalho e sua situação financeira. Claro, o dinheiro era a única coisa que poderia mudar a dinâmica de poder em nossa família. Sim, confirmei. Estou indo muito bem profissionalmente. Ele disse que você é diretora em uma grande empresa de tecnologia, com pessoas trabalhando para você. A surpresa em sua voz era ao mesmo tempo divertida e dolorosa. Eles realmente pensavam tão pouco das minhas capacidades? Sou a diretora de experiência do usuário na Nexus Tecnologia. Lidero um departamento de 15 designers e desenvolvedores. Sim, eu não fazia ideia, ela disse suavemente. Você nunca mencionou. Eu tentei, mãe, muitas vezes. Ninguém estava interessado. Houve uma pausa. Então ela disse, eu gostaria de ouvir sobre isso agora, se você estiver disposta a me contar. Pela primeira vez na minha vida adulta, minha mãe me fez perguntas sobre meu trabalho, minha vida, minhas realizações. Ela ouviu enquanto eu descrevia meu papel, minha equipe, minha visão para os produtos que criamos. Ela fez perguntas de acompanhamento que mostravam que ela estava realmente prestando atenção. Quando mencionei minha casa, ela pediu para ver fotos, exclamando apropriadamente sobre a vista e a arquitetura. Laura, ela disse quando terminei, eu não sei o que dizer. Você construiu uma vida impressionante para si mesma. Sim, concordei. Eu construí. Eu gostaria que tivéssemos prestado mais atenção, disse ela, sua voz embargando um pouco. Acho que talvez não soubéssemos como nos relacionar com você. Você sempre foi tão independente, tão capaz. Eu tive que ser, eu disse simplesmente. Ninguém mais ia cuidar de mim. Outra longa pausa. Sobre o casamento, ela começou. Minha decisão não mudou, eu disse firmemente. Eu entendo, ela disse, surpreendendo-me novamente.
Eu só queria que você soubesse que ajustamos a festa de casamento. Sua prima Alison será a madrinha principal agora. Ela é uma boa escolha, eu disse. Ela e o Lucas sempre foram próximos. Sim, minha mãe hesitou. Laura, você estaria disposta a conversar novamente em algum momento? Talvez pudéssemos começar de novo, de certa forma. Não foi um pedido de desculpas. Não foi nem mesmo um reconhecimento completo das décadas de negligência emocional, mas foi algo, uma fenda na parede, um primeiro passo. Eu estaria aberta a isso, eu disse cautelosamente, mas preciso que você entenda que nosso relacionamento teria que ser diferente, baseado em quem eu realmente sou, não em quem vocês queriam que eu fosse. Acho que gostaria de conhecer quem você realmente é, ela disse em voz baixa, se você me der a chance. Terminamos a ligação com um plano provisório de falar novamente na semana seguinte. Senti-me estranhamente leve depois, como se um peso que carreguei por tanto tempo tivesse começado a se deslocar. A próxima ligação veio de Lucas, sua voz sem a alegria artificial de nossa conversa anterior. Então, disse ele, diretora de experiência do usuário. Isso parece importante. É, confirmei. O pai tem estado estranho desde a sua ligação. Tipo, muito quieto. A mãe tem feito todas essas perguntas sobre se ele já foi a algum dos seus eventos da faculdade. Eu não disse nada, esperando que ele continuasse. Tenho pensado no que você disse, ele admitiu, sobre não sermos próximos, sobre mamãe e papai me favorecerem. Eu sempre pensei que fosse o oposto, sabe? Que você era a inteligente de quem eles se orgulhavam e eu era apenas o garoto que eles tinham que empurrar para acompanhar. Essa não foi a minha experiência, eu disse cuidadosamente. Estou começando a entender isso. Ele suspirou pesadamente. Olha, me desculpe pela coisa da madrinha, foi culpa minha. Eu apenas presumi que você faria isso porque você sempre fazia o que a família precisava. Nunca considerei que você pudesse ter sua própria vida, que era mais importante. Foi a coisa mais próxima de um pedido de desculpas que eu já recebi do meu irmão. Não perfeito, ainda centrado em sua perspectiva, mas genuíno à sua maneira. Espero que seu casamento seja tudo o que você quer que seja, eu disse sinceramente. E espero que a Isabela te faça feliz. Obrigado, ele disse. Gostaria que você pudesse conhecê-la. Ela é realmente legal quando não está estressada com o casamento. Talvez em algum momento depois pudéssemos te visitar em Florianópolis. Ver essa sua casa chique? Eu consideraria isso, eu disse. Se você estiver falando sério sobre querer construir um relacionamento de verdade. Acho que estou, ele disse, parecendo um tanto surpreso consigo mesmo. É estranho, mas descobrir que minha irmã mais velha é uma executiva de tecnologia de ponta me faz querer te conhecer melhor. A verdadeira você, não a você que eu achava que conhecia. Depois que desligamos, sentei-me na minha varanda observando o pôr do sol sobre a Bahia Norte, tentando processar a mudança sísmica na minha dinâmica familiar. Meu sucesso, a mesma coisa que eles haviam descartado e ignorado por anos, de repente me tornou visível para eles. Era ao mesmo tempo gratificante e triste. A ligação final veio de Isabela no dia seguinte. Seu tom era dramaticamente diferente de nossa conversa anterior. Laura, eu me sinto péssima pelo nosso mal-entendido, ela disse efusivamente. O Lucas explicou tudo sobre sua incrível carreira e responsabilidades. Eu não tinha ideia de que você era tão importante na sua empresa. Não é um mal-entendido, Isabela, eu disse calmamente. Ninguém me perguntou se eu queria ou podia ser a madrinha. Essa decisão foi tomada sem a minha participação. Bem, sim, e isso foi muito errado, ela concedeu rapidamente. O Lucas foi devidamente repreendido, eu te garanto. Mas eu estava pensando, talvez você pudesse reconsiderar ir como convidada, sem responsabilidades, sem pressão. Nós te sentaríamos na mesa da família, é claro. E eu adoraria te apresentar ao meu tio, William. Ele é um investidor de capital de risco com vários investimentos em tecnologia. Vocês dois teriam muito o que conversar. Eu quase ri da tentativa transparente de apelar aos meus interesses profissionais depois que a manipulação emocional falhou. Obrigada pelo convite, eu disse. Mas minha resposta continua a mesma. Tenho compromissos aqui que não posso quebrar. Eu entendo completamente, ela disse. Embora seu tom de decepção sugerisse o contrário. A carreira sempre vem em primeiro lugar. É o que minha mãe sempre diz. Não se trata de colocar a carreira em primeiro lugar, corrigi.
Trata-se de honrar os compromissos que fiz e ser fiel a mim mesma e aos meus limites. Claro, claro, ela disse rapidamente. Bem, a oferta permanece se algo mudar. E o Lucas mencionou a possibilidade de visitá-la após a lua de mel. Nunca estive em Florianópolis. Ouvi dizer que é adorável, apesar da chuva. Fiz um som não comprometedor, sem vontade de concordar com uma visita que poderia nunca se materializar. Depois daquela enxurrada de ligações, as coisas se acalmaram novamente. Enviei um presente de casamento generoso. Um serviço de chá de prata antigo, que eu sabia que agradaria ao gosto de Isabela por tradição e status. Incluí um bilhete caloroso desejando-lhes felicidade em seu casamento. Foi o equilíbrio certo, senti, entre reconhecer o evento e manter meus limites. Minha decisão estava mantida. Eu não iria ao casamento. Eu não desempenharia o papel da filha obediente uma última vez, mas eu havia aberto uma porta para um possível novo relacionamento com minha família, um baseado no respeito mútuo em vez de obrigação e fingimento. Se eles passariam por essa porta, ainda estava por ser visto, mas pela primeira vez, senti que poderia aceitar qualquer um dos resultados com equanimidade. A dinâmica de poder havia mudado irrevogavelmente. Eu não era mais a filha esquecida implorando por migalhas de atenção. Eu era Laura Oliveira, bem-sucedida por direito próprio, confiante em meu valor, clara sobre meus limites. Se minha família quisesse um lugar em minha vida daqui para frente, seria nesses novos termos, ou não seria. À medida que a data do casamento se aproximava, senti pontadas ocasionais de dúvida e culpa. Velhos hábitos custam a morrer, e eu fui condicionada desde a infância a colocar as necessidades da minha família antes das minhas. Mas quando esses momentos vinham, eu me lembrava de tudo que construí aqui em Florianópolis. Minha carreira gratificante, minha bela casa, meus amigos leais que amavam e apoiavam a verdadeira eu, minha doce cadela que dava amor incondicional sem exigir obediência perfeita em troca. Eu havia criado uma vida que refletia meu verdadeiro eu, não a sombra pálida que minha família tentou fazer de mim. E eu fiz isso inteiramente por conta própria. Não importava o que acontecesse com minha família de origem, essa conquista nunca poderia ser tirada de mim. O dia do casamento de Lucas veio e passou. Passei-o fazendo uma trilha na Serra Catarinense com Elisa, Daniel e Yasmin, aproveitando o ar fresco do outono e as vistas espetaculares das montanhas circundantes. Tiramos uma selfie comemorativa no cume. 4 amigos, sorrindo com os cabelos ao vento e as bochechas coradas. Eu a postei em minhas redes sociais privadas com a legenda: às vezes, a família que você escolhe é a que realmente te vê. Uma semana depois, um envelope chegou contendo fotografias profissionais do casamento. Minha mãe as havia enviado com um breve bilhete. Pensei que você gostaria de ver estas. O serviço de chá era lindo. A Isabela adorou. Ligue quando puder. Espalhei as fotos pela ilha da minha cozinha, estudando os rostos sorridentes da minha família e a decoração elaborada do salão do Palácio Tangará. Lá estava Lucas em seu smoking, radiante para sua noiva. Meus pais, perfeitamente coordenados em azul marinho, de pé orgulhosamente ao lado do casal. Família estendida disposta em grupos cuidadosos, todos desempenhando seus papéis, designados perfeitamente. Pela primeira vez, eu pude olhar para tais imagens sem sentir a picada da exclusão. Eu não estava nessas fotos porque eu escolhi não estar, não porque fui empurrada para as margens. Era uma diferença sutil, mas profunda. As semanas após o casamento trouxeram mudanças hesitantes em meu relacionamento com minha família. Minha mãe ligava todo domingo, estranha no início, mas gradualmente encontrando seu caminho em conversas reais. Ela perguntava sobre meus projetos no trabalho, lembrava os nomes dos meus amigos, até perguntava sobre a Luna. Quando mencionei uma situação de trabalho particularmente desafiadora, ela ofereceu conselhos ponderados em vez de críticas. Pequenos passos, mas significativos. Lucas e Isabela enviaram um cartão postal de sua lua de mel nas Maldivas, com um bilhete escrito à mão dizendo que estavam falando sério sobre visitar Florianópolis na primavera. Respondi com um breve e-mail acolhendo a ideia, sugerindo algumas atrações locais que eles poderiam gostar. Meu pai permaneceu o mais distante, ainda lutando para se ajustar à nossa nova dinâmica. Ele participou de uma das minhas ligações com minha mãe, brevemente, fazendo perguntas rígidas, mas educadas, sobre meu trabalho.
Ele pareceu genuinamente impressionado quando expliquei um desafio técnico complexo que minha equipe havia resolvido recentemente, embora tentasse esconder sob sua reserva usual. A mudança mais dramática veio pouco antes do Natal, quando minha mãe ligou com uma pergunta inesperada. Laura, seu pai e eu estávamos nos perguntando se você consideraria se juntar a nós para as festas este ano. Nós poderíamos ir para Florianópolis se fosse mais fácil para você. Fiquei momentaneamente sem palavras. Em todos os meus anos, meus pais nunca haviam se oferecido para viajar até mim. Vocês viriam aqui? Eu finalmente consegui dizer. Se você nos recebesse, disse ela. Gostaríamos de ver sua casa, conhecer esses amigos de quem tanto ouvimos falar, conhecer sua vida aí. Eu concordei, em parte por curiosidade, em parte por uma esperança cautelosa de que isso representasse um desejo genuíno de mudança. Organizamos para que eles ficassem em um hotel próximo por 3 dias durante o Natal. Lucas e Isabela permaneceriam em São Paulo com a família dela. Preparando-me para a visita deles, senti uma estranha mistura de ansiedade e antecipação. Limpei minha casa já impecável, planejei refeições, arrumei uma pequena árvore de Natal na sala de estar com vista para a Bahia. Eu não esperava a perfeição, mas queria que eles vissem que eu havia construído algo bonito aqui, algo digno de respeito. Eles chegaram na véspera de Natal, meu pai carregando malas, minha mãe segurando em uma sacola de presentes cuidadosamente embrulhados. Suas expressões, ao entrarem em minha casa e observarem os tetos altos, a parede de janelas de frente para a água, a decoração moderna e de bom gosto, mudaram de interesse educado para espanto genuíno. Laura, minha mãe suspirou. Isto é deslumbrante. Meu pai caminhou até as janelas, olhando a vista. Você se deu bem na vida, disse ele em voz baixa. Vindo dele, era praticamente um elogio efusivo. A visita não foi isenta de momentos estranhos e velhos padrões tentando se reafirmar. Minha mãe ainda ocasionalmente escorregava em dar conselhos não solicitados. Meu pai ainda lutava para mostrar emoção, mas houve novos momentos também. Meu pai fazendo perguntas ponderadas sobre meu trabalho. Minha mãe se conectando genuinamente com meus amigos durante o jantar de Natal. Ambos brincando com a Luna no quintal, parecendo mais relaxados do que eu me lembrava de tê-los visto. Em sua última noite, enquanto estávamos sentados perto da lareira com taças de vinho, meu pai pigarreou. Eu te devo um pedido de desculpas, Laura, disse ele, olhando para sua taça em vez de encontrar meus olhos. Tenho pensado muito no que você disse, sobre como te tratamos enquanto crescia, sobre os eventos que perdemos, o apoio que não demos. Não sou bom em admitir quando estou errado, mas neste caso eu estava. Eu esperei, mal ousando respirar. Você merecia mais de nós. Ele continuou. Você sempre foi tão capaz, tão autossuficiente, que acho que nos convencemos de que você não precisava de nós, como o Lucas precisava. Era mais fácil focar nas necessidades mais óbvias dele do que entender as suas, mais silenciosas. Isso não foi justo com você. Não, concordei suavemente. Não foi. Não posso mudar o passado, disse ele, finalmente olhando para mim. Mas gostaria de fazer melhor daqui para frente, se você permitir. Não foi um pedido de desculpas perfeito, continha indícios de justificativa, traços da velha narrativa, mas foi sincero e, para meu pai, representou uma mudança sísmica de perspectiva. Eu também gostaria disso, eu disse. Depois que eles foram embora, voltando para São Paulo com promessas de ligar e planos para outra visita no verão, sentei-me na minha varanda enrolada em um cobertor contra o frio do inverno. Luna se aninhou aos meus pés enquanto eu refletia sobre a jornada que me trouxe até aqui. 6 meses atrás, eu me sentia invisível para minha própria família, uma personagem periférica em sua história. Agora, ao me manter firme em minha verdade e em meu valor, eu havia começado a reescrever essa narrativa. Não mudando quem eu era para me encaixar nas expectativas deles, mas sendo tão inegavelmente eu mesma que eles não tiveram escolha a não ser me ver claramente, finalmente. O caminho à frente não seria perfeito. Feridas antigas não cicatrizam da noite para o dia. Padrões de uma vida inteira não se transformam em um instante. Haveria contratempos e decepções ao longo do caminho. Mas, pela primeira vez, senti esperança de que um novo tipo de relacionamento pudesse ser possível, um baseado em respeito mútuo em vez de obrigação e fingimento. A lição mais profunda que aprendi através desta jornada foi que meu valor nunca dependeu do reconhecimento deles.
Eu sempre fui digna de amor e respeito, mesmo quando aqueles mais próximos de mim falharam em demonstrá-lo. Ao finalmente reconhecer essa verdade eu mesma, ao construir uma vida que honrava minhas próprias necessidades e limites, eu havia, paradoxalmente, criado a possibilidade de uma conexão genuína com minha família. A verdadeira família, eu descobri, não era sobre laços de sangue ou obrigação. Não era sobre fotos perfeitas de feriados ou manter as aparências. Era sobre ver um ao outro claramente, respeitar e autonomia um do outro, celebrar os sucessos um do outro sem ciúmes ou condições. Às vezes, essa família incluía as pessoas com quem nascemos. Às vezes, era aquela que criamos para nós mesmos através da amizade e do cuidado mútuo. Nos casos mais sortudos, podia ser ambos. Enquanto o sol se punha sobre a Baía Norte, pintando a água em tons de dourado e carmesim, senti uma profunda sensação de paz se estabelecer sobre mim. O que quer que o futuro reservasse com minha família de origem, eu sabia agora que nunca mais me faria menor para caber na narrativa de outra pessoa. Eu nunca mais aceitaria ser invisível. Eu havia encontrado minha voz, minha força e meu verdadeiro lar, não em um lugar ou com certas pessoas, mas dentro de mim mesma. Você já teve que fazer uma escolha difícil entre as expectativas da família e o seu próprio bem-estar? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Se isso ressoou com você, por favor, curta, se inscreva e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que está tudo bem em se escolher às vezes. Obrigada por ouvir minha história e lembre-se, seu valor não é determinado por como os outros te veem, mas por quão claramente você se vê.